depoimento, né? Ela trouxe aqui o quanto que é importante a família. E aí, de novo, né? Nada de nós sem nós. A gente tem aqui 3 famílias que vão conseguir trazer um pouquinho do depoimento, das dificuldades do dia a dia, das vitórias. Existem muitas vitórias. E depois a gente vai abrir para toda a plateia aí para poder estar participando, tá? Então eu vou pedir, pode começar pela Aline? Aline, fica à vontade. Depois você pode já passar para a Sol. Bom dia, minha primeira vez, desculpem até, né? Eu acho que se eu fosse falar tudo, eu precisaria, acho que, de uma semana, né, para mais. Meu nome é Aline, sou moradora de Valinhos há 13 anos, sou formada em pedagogia, mas durante meu curso eu tive uma disciplina de educação inclusiva e só, né? Atuei muito pouco na área de educação, fui para a área de recursos humanos, né, onde eu me encontrei, enfim, mas para minha surpresa eu fiquei grávida durante meu curso, né? E tenho um filho hoje que vai completar 16 anos, que é autista. O Pedro, eu não conhecia nada sobre autismo até pouco tempo atrás, porque ele foi diagnosticado com 13 anos somente, né? Até então eu era a mãe culpada, a mãe problemática, né? Meu filho, eu ia, por exemplo, nas escolas, eu acho que ele passou por todas as escolas de Valinhos e Vinhedo, 1 ano em cada escola particular, né? Porque eu era chamada toda semana, eu e meu marido, olha, seu filho está dando trabalho, seu filho está dando problema, né? Ele não quer ficar sentado na mesa, ele quer ficar sentado no chão, mas vou levar, procura um médico, procura uma psicóloga, vamos nós, o médico, na psicóloga, né? Mãe, teu filho tem problema, ele não quer comer porque você deve dar, sei lá, lanche, né? Por isso que ele não come arroz e feijão. Teu filho não quer comer porque você deve dar nuggets para ele, né? Então sempre o problema era a mãe e o pai, né? Até que com 12 anos aproximadamente eu tive uma luz, né? Eu consegui, pelo nosso plano de saúde, que eu sou privilegiada, né? Então eu reconheço meu privilégio de ter um plano de saúde. Mesmo assim é difícil, acho que todo mundo que está aqui na área de saúde sabe o quanto é difícil. E nós tivemos a ajuda de uma neuro que solicitou uma avaliação neuropsicológica, né? Ela falou, vamos fazer? Você já fez? Falei, não, né? O que é? Né? Me ajuda. E aí nós fizemos essa avaliação, com 12 anos e meio mais ou menos ele tinha, e nessa avaliação foi constatado, sim, né, o autismo. Ele tem um autismo leve, mas que de leve pra gente não tem nada, né? Quando a gente é julgado, né, muitas vezes até mães de autistas, amigas minhas, falam, nossa, mas ele nem parece autista, né? E eu não sei o que é parecer autista, né? Mas meu filho não se alimenta, ele se alimenta hoje de 4 ou 5 tipos de alimentos, né? Meu filho até os 2 anos comia, era uma criança normal, vamos dizer assim. A partir dos 2 anos ele rompeu, não comia, não falava. Hoje ele é verbal, ele não teve essa dificuldade na fala, mas com essa avaliação, né, que trouxe pra gente o laudo, que também foi muito difícil conseguir, porque essa médica neuro, ela falava que laudar era rotular, né? E para mim laudar não era rotular, era algo que eu precisava para poder, a partir daí, ter as conquistas para o meu filho. E essa falta de laudo dela, por mais que ela me falava ele é autista, ele precisa da TO, ele precisa da psicopedagoga, ele precisa da psicóloga, mas eu não vou laudar porque senão a gente vai rotular. Ele reprovou 1 ano, ele reprovou o 6º ano, né, numa escola aqui. Eu fui até conversar com a escola, eu pedi por que ele reprovou porque ele se negava a apresentar trabalhos na frente. É claro que ele não vai apresentar trabalhos na frente, ele não tem amigos, ele não consegue falar com o outro, né? Mas eu tive que aceitar a reprova, ele teve que aceitar essa reprovação, então ele fez o 6º ano novamente, e a partir daí eu virei uma fera, sabe, assim, aquela mãe que eu falei, não, né, meu filho tem direito, eu tenho direitos e a gente vai atrás.
A partir daí eu fui atrás, ele continuou na mesma escola, foi uma escola que é municipal, ela foi uma das únicas escolas que abraçou a gente, tá? Ele permaneceu lá durante 5 anos. O ano passado eu resolvi trocar ele de escola, porque para ele a dificuldade era a questão muito do social, eu consegui compreender isso para ele, então eu tive que levar ele para uma escola particular menor, né, que é onde ele está hoje. Está se formando no 9º ano, hoje ele faz acompanhamento com a psicopedagoga dele. Ele fazia psicóloga, mas ele pediu para parar, né? Ele não se aceita como autista, então a gente tem essa dificuldade, né? Quando eu falo para ele, eu falo: Pedro, você sabe o que é o autismo, você sabe das suas limitações, você sabe dos seus direitos. Ele fala: eu sei, mas não precisa falar para ninguém, não precisa falar para o outro. Para que você fica falando, né? Para que a gente vai no médico e você fala para ele, né? Para que eu preciso fazer isso? Então ele pediu para parar, a psicóloga, e em consenso aí até com o meu psiquiatra, né? Que a mãe também precisa se cuidar. Ele parou. Então hoje ele só faz acompanhamento com a psicopedagoga, mas meu sonho de consumo é que ele tenha um acompanhamento integral, né? Como a Luciana falou, é que ele seja acompanhado com a psicopedagoga, com a psicóloga, com a TO, na questão sensorial, porque a preocupação da mãe é que, será que meu filho está com déficit de vitamina, né? Ele teve Covid 2 vezes e ele foi só o único em casa que teve, né? Nós não tivemos, apesar da mãe beijar, abraçar, né? A gente não teve, a gente não positivou, mas ele positivou. Por quê? Porque ele está com déficit de vitaminas altíssimas, né? E eu não consigo, né, dar esse tratamento para ele. Hoje é uma limitação, tanto minha quanto dele também, porque ele não se abre a isso, né? Ele não vê necessidade. Para quê? Né? Para quê? Eu estou bem assim, não mexe nisso, né? Então hoje ele está se formando no 9º ano, com muito custo, porque acho que vocês conhecem todas as escolas particulares, tem Valinhos, imaginem todas ele passou, e uma em Vinhedo. Ele está se formando agora no 9º ano, na única escola de Valinhos que realmente nos acolheu, assim, tirando a municipal, essa escola particular, né, que realmente nos acolheu, mas que, apesar de se declarar uma escola inclusiva, ainda tem muito déficit, muito, tanto que vai ter formatura agora e tudo mais, mas o Pedro falou: eu não vou. Pra que eu vou? Eu não vou, nem inclui. E aí eu vou atrás, peço para os pais, né, dos amigos: gente, não tem como vocês pedirem para os filhos de vocês conversarem, mas assim, né, pra quê? Né, pra quê? Ele não quer, deixa ele lá, né, melhor não ir, então, tipo, vai atrapalhar. Então, não vamos, a gente vai fazer alguma outra coisa, nós, em casa. E o meu principal desafio é o ensino médio, né, o ensino médio, infelizmente, o adulto, né, o adolescente se tornando adulto autista é algo que eu vejo que no Brasil ainda é algo que não tem muito, né? O foco é muito sobre criança, mas a criança cresce, né? E o que a gente vai fazer com o adolescente e com o adulto, né? O sonho dele é trabalhar com aeronaves, né? Então nós somos de São Carlos. Eu e o pai dele nos formamos lá e nós vamos passear lá, a gente leva ele lá na USP para ver o Instituto de Aeronáutico e tudo mais. Pedro, aqui que você pode estudar, né? Aí ele: para mim vai ser impossível, né? Então ele já sabe, ele fala para ele mesmo, né? Para mim vai ser impossível isso, mas não é, né? A gente sabe que não é. E agora é essa luta, né, do ensino médio. Eu demorei muito para conseguir uma escola para ele, porque aqui também a gente tem 3 opções de escolas de ensino médio. A minha escolha teve que ser baseada pelo tamanho, né? Então, onde a gente ia, ele olhava e aí ele falava: é muito grande, eu não vou vir aqui não. Né? Quantos alunos tem por sala? Era a principal pergunta dele, né? E aí a gente acabou escolhendo uma escola nova, aqui que só tem ensino médio, que garantiram para ele que só tem 16 alunos por sala, e ele falou assim que se tiver mais ele vai reclamar, né? E é onde vai também, alguns outros amigos dele vão junto, e essa foi a minha escolha, né? Eles nunca atenderam ninguém autista,
nunca atenderam ninguém com nenhuma necessidade. Eles falaram assim que vai ser algo novo para eles. São professores focados totalmente no vestibular, né? E eu não vejo meu filho focado nisso, por mais que eles falam, nossa, mas ele é inteligentíssimo, nossa, mas ele tem o QI elevadíssimo, né? Aqui a gente vê no laudo, o QI dele é altíssimo, eu só ouço isso, né? Mãe, ele é preguiçoso, ele é inteligente, ele é preguiçoso, ele é inteligente. Eu só ouço isso, né? Sexta-feira tem reunião de final de ano e é o que eu vou ouvir, né? Ele é inteligente, ele só tem preguiça, né? Então eu sou aquela mãe que quer e precisa quebrar isso, né? Desculpa a emoção, mas é algo que pega muito, né? Enquanto você tem seu filho que é criança, você defende, né? As pessoas têm um outro olhar. E agora eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei como que ele vai ser tratado nessa nova escola. Ele disse pra mim que não liga, né? Pedro, mas você não quer chamar um amigo? Você não... Não, eu não ligo, né? Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ser sozinho, né? E quem sofre é a mãe, por isso que eu falo, eu acho que hoje quem precisa muito mais da terapia talvez seja eu, né? Mas eu tenho certeza que, assim, o encontro de almas que foi com a Cláudia foi um encontro totalmente aleatório, né? Como nossa advogada há 10 anos, e agora, assim, do nada, Cláudia, meu filho é autista, né? E ela falou, poxa, né? Foi, acho que, um encontro que realmente tinha que acontecer, e eu espero muito me envolver mais, né, com a causa, para lutar. Não que eu não queira lutar pelas crianças, mas eu acho que as crianças hoje já têm uma base muito maior do que os nossos adolescentes, do que os nossos adultos, né? Eles precisam disso, tá? Eu acho que é isso. Pessoal, a fala dela, a gente conversando, foi justamente para também despertar essa questão do adolescente, do adulto, e ela me dizia assim, o meu filho será que vai de fato ser incluído no mercado de trabalho? Então são questões justamente provocativas para que a gente possa refletir e ir mudando, ainda que dentro do nosso município, mas a gente ir mudando e refletindo essas situações. A da Sol é uma menina, 5 anos? 7 anos, vem Sol. Bom dia. Meu nome é Sonali, mas é mais conhecido por Sol. Eu sou mãe da Júlia. A Júlia tem 7 anos. Júlia teve um diagnóstico precoce. Eu tenho formação de pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Então, desde bebezinho, a Júlia sempre foi muito calminha, aquele bebê tranquilo, que não chorava, né? O chorinho dela era curtíssimo e parava. Com 4 meses, Júlia fazia muitas estereotipias. Isso me chamou um pouquinho a atenção. Então, ela via estímulos visuais, ela mexia muitos bracinhos, ela dava os pezinhos, né? Então, isso me acendeu uma luz e eu já comecei a observar. Com 1 aninho, de 8 para 1 ano, Júlia balbuciava bastante. 1 ano e meio parou de falar. A Luciana falou, né? Parou de falar. Então eu conversei com meu esposo e vamos levar a Júlia para fono. Fomos para a psicóloga. Depois de um tempinho de atendimento à fono, né? Vamos passar pelo neuro? Vamos. Fomos para neuro, teve uma avaliação, não gostamos, teve o tratamento do neuro, né? Não teve nada de humano. Fomos para um outro neuro, que aí o tratamento foi totalmente diferente. Com 2 anos e 7 meses, Júlia teve diagnóstico fechado de TEA. Então, mas aí a gente já trabalhava com fono, psicólogo, fomos para TO, fisioterapeuta. Júlia não tem a fala desenvolvida, ela fala muito poucas coisas, palavras soltas. Agora, graças a Deus, ela tem um trabalho muito feito, muito lindo feito com ela na CESA,
né? Eu sempre agradeço muito o pessoal de lá que nos acolheu, né? Hoje ela faz uso da comunicação alternativa. Eu sou muito parceira da escola, sempre. A Júlia estuda na escola da prefeitura, do município, desde a creche. Isso foi uma escolha nossa também. E nas 2 escolas que ela teve até agora, foram muito parceiras. E eu, inclusive, o que eles precisam, estou dentro da escola. Eu falo muito com a Wanda, da Secretaria de Educação. E ela sempre fala, nossa, a Júlia é um amorzinho de criança, não dá trabalho, né? E agora que ela vai para a 2ª série, eu falo, não, agora ela precisa ter um professor junto, que esteja ali com ela, ajudando, porque agora ela começa a fase da alfabetização, que eu já faço esse trabalho com ela em casa, né? Mas ela precisa desse convívio da escola. A minha fala com a minha tia, porque eu me emocionei também com a colega, né? Mas é isso. Júlia, ela é muito sociável desde sempre, talvez devido a esse diagnóstico precoce. Então, festa de aniversário ela vai. Se ela estivesse aqui, ela ia estar falando com todo mundo, ia abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo. As meninas da CESA sabem disso. Somos moradores de Valinhos, né? E como a Aline falou, dá muito medo mesmo da escola, do que vem, né? Enquanto é pequenininho, tá ali, né, embaixo da nossa asa, estamos protegendo, indo atrás, brigando, né? Graças a Deus, nunca passamos por nenhum episódio de preconceito, onde a gente chega, a Júlia tem esse jeitinho de ir, abraçar, falar, tentar se comunicar do jeitinho dela, usar o tablet, né? E ela informa que faz uso dele para se comunicar. É um trabalho recente, mas ela já está se adaptando. Então as pessoas recebem essa informação muito bem, né? Fala, nossa, já escutei muito isso. Ela não tem jeito, não tem cara de autista. E na hora mesmo eu já falo, gente, autista não tem cara. Cada um tem suas características, cada um é de um jeito, assim como nós somos únicos, né? Cada um é do seu jeitinho. Mas é triste quando a gente escuta, e principalmente de famílias autistas que têm criança, né? Vem falar isso para nós. O autismo da Júlia sugere-se que seja um autismo secundário, que é um lesional, né? É uma lesão no cérebro. Possivelmente, nós fizemos estudo genético, não deu nada nem da minha parte, nem da parte do meu esposo, e possivelmente, quando ela estava, né, na geração, ela teve um pequeno derrame, e esse derrame destruiu, né, essa parte que é da fala. Então a fala ela vai precisar desses estímulos para a vida toda, né? Não para. Então é isso, o autismo dela provavelmente seja um secundário dessa lesão nesse cérebro que ela teve. E esses nódulos não se desfazem e não tem como tirar de lá. E o cérebro, uma vez que foi destruído, não tem como se reconstruir novamente essas partes. Então, acho que é isso, gente. Isso foi um pouquinho da história da Júlia, de como descobrimos e estamos aqui lutando por ela. Agora ela vai para o 2º ano e o medo só aumenta, ainda mais por ser uma menina. Ela faz a sala de recursos da prefeitura, que está sendo excelente. Quem atende ela, acredito que eu posso falar, é a Andrea. É uma pessoa que ela adora. Ela teve uma evolução assim enorme em questão de fala, de se expressar, de aceitar mais as atividades, de ficar mais, sustentar mais a atenção, né, em determinadas atividades. Então ela faz isso, é atendida pela CESA. Hoje ela faz fono também, numa clínica. Mas acho que é isso, né? Obrigada, viu, pela atenção de vocês, pelo trabalho que todos vocês fazem. Agradecer a essas mães, né, que tiveram coragem de vir aqui se expor e compartilhar um pouquinho. Agora eu vou chamar a Ana Paula. Vem aqui, Ana Paula. Ana Paula
A gente só se conhece pelo WhatsApp, né? Na verdade, aqui, gente, olha, esse pessoal eu conheço só virtualmente, só. A Ana Paula, a gente se conheceu, ela procurou um conselho, na verdade. Posso compartilhar um pouquinho? Posso, né? Compartilhar. Ela procurou um conselho com uma reclamação. Então, hoje, o filho dela está em escola particular e ela estava em busca de atendimento na área médica, na saúde, para o filho dela que tem autismo, tá? Então, estava numa fila de espera já fazia um certo tempo, muitas lutas, e aí ela, buscando conselho, foi que nós, conselheiros, descobrimos que o município não tinha nenhum convênio na área da saúde, que o único convênio era na área da educação. Então, quem está matriculado na escola vai para ser atendido. Quem não está, nenhum atendimento no município. Sendo que saúde, a gente tem lá como um princípio primordial dentro da nossa Constituição Federal. E foi através dessa provocação dela que a gente começou a se mobilizar para entender e conseguimos levantar a lista de espera na CESA, lista de espera na PAI. Pedimos uma reunião no gabinete da prefeita, estivemos lá, Secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação, Conselho, a CESA e a PAI. Colocamos tudo numa mesa para saber quem tem convênio, quem não tem, quem está sendo atendido, quem não tem, porque a gente tem a impressão de que dentro do Poder Executivo não tem esse diálogo entre as secretarias, e ali a gente pôde perceber isso. E aí saímos de lá, né, Renata? A Renata, coordenadora da CESA, está aqui, estava presente, com a promessa de que nós iríamos ter esse convênio. De fato, um dos foi feito, que é com a PAI, 150 vagas, mas nós ainda temos 37 crianças na lista de espera e a gente precisa de um convênio para atender essas 37 que estão fora, além do que ainda tem chegado, né? Então é um ponto muito importante e eu sou grata, Ana Paula, por essa provocação ao Conselho, para vocês entenderem o quanto é importante esse diálogo sociedade com o Conselho. E voltando na minha fala inicial, de ter pessoas com deficiência ocupando cadeiras dentro do Conselho, porque vai ter um contato muito mais próximo com a sociedade de trazer essas demandas. Então, Ana Paula, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês me desculpem se eu me emocionar, porque eu sou uma manteiga derretida. E eu acabo ficando emotivo ouvindo os relatos das mães, assim como eu, né, que tiveram essa jornada. Mas ouvindo você falar, Luciana, uma coisa que eu fiquei pensando é assim, no quanto a gente já tem uma evolução dos estudos, das pesquisas e de alternativas terapêuticas que estão em evolução e acontecendo, mas a que custo? Elas estão disponíveis para as crianças autistas, né? Quanto tempo demora para uma criança conseguir um diagnóstico se a família fizer essa luta árdua, né? O Benjamin tem 9 anos hoje, ele vai completar 10 e a gente acabou de fechar o diagnóstico. Foram 9 anos de muitas buscas profissionais que a gente foi, que não estavam capacitados, que principalmente não sabem acolher uma família, que responsabilizam, que culpabilizam. E quando são pais assim, de primeira viagem, como é o nosso caso, nós somos os filhos mais velhos, o primeiro neto, distantes da família, nós não temos uma rede de apoio, tudo vai ficando mais difícil. Então, apesar da nossa formação, da gente se considerar pessoas que lutam pelos seus direitos, que têm condições de raciocínio e busca, que tentam exercer a cidadania, não é fácil. Pensa numa família que não tem nada disso. Pensa numa família que nem entende, né, que o seu filho possa ter alguma questão. Fora isso, tem um medo da gente assumir, de rotular. Quando é uma questão leve, e você não quer que seu filho seja estigmatizado, que seu filho seja tratado diferente. Então você se ilude com aquelas falas, não, isso não é nada, é uma questão que vai passar, o seu filho
tem o seu ritmo, cada criança tem o seu ritmo, ela vai atingir os marcos de desenvolvimento. E o tempo vai passando e você vai buscando profissionais e tendo custos e despesas, não só financeiras, mas emocionais, desgastes emocionais, físicos. E você busca e busca respostas e não consegue. Então, assim, nós fomos nos desgastando, passamos por períodos de mais limitações financeiras que nos fizeram assim, voltar dos atendimentos públicos que até então a gente não tinha buscado de primeiro momento. E aí a gente, de fato, se deparou com muitos limites. Porque, infelizmente, eu aproveito aqui para falar que tem muitos gestores, pessoas que representam instituições que estão hoje olhando para essas demandas, mas, infelizmente, o município não está preparado para acolher. Tem muitos profissionais que ainda não estão prontos para acolher e receber. Mesmo as instituições que estão atendendo, elas têm grandes limitações, porque o custo é muito alto, a demanda é altíssima. O Benjamin começou essa semana os atendimentos na APAI. Ele vai passar com 2 profissionais, cada profissional 30 minutos. Agora você, Luciana, fala para mim, depois de toda essa sua fala, de toda essa necessidade que uma criança tem, de todos esses olhares diferentes e essa atenção constante, como uma criança que vai passar na CESA, que vai passar na APAI, ela vai passar com 2, 3 profissionais, 30 minutos cada um. E a gente tem que agradecer, porque foram mais de 1 ano e meio de espera. E é isso que a gente conseguiu agora. Então, assim, gente, vocês me desculpem, eu estou falando a realidade de uma família que não tem nada disso, que não tem esse suporte. Então, é isso que eu acho que nós, enquanto sociedade civil, enquanto gestores, a gente tem que lutar para mudar, para melhorar, para que não tenha um adolescente de 12 anos com diagnóstico, para que não tenha uma criança de 9 anos com diagnóstico, enquanto a gente tem uma outra de 2 anos que conseguiu. Então, assim, para que não tenha os profissionais altamente especializados, mas que cada hora com esse posto profissional custa R$250, custa R$300 cada hora. Então, como que eu vou conseguir uma fono especializadíssima, um profissional que tem altas capacitações, sendo que o custo desse profissional é altíssimo? Que família tem condições de manter isso hoje? Com certeza famílias que nem sabem dessa rede de apoio que existe aqui. E as escolas particulares ou as públicas, mesmo que tenham as salas de recurso, mesmo que tenham os profissionais, são pouquíssimo tempo, sabe? Então, assim, a gente precisa evoluir muito para conseguir fazer essa rede de apoio funcionar. Para que a gente não tenha mais listas de espera, onde crianças de todas as idades estão aguardando os atendimentos. Para que a gente não faça essa culpabilização, essa responsabilização das famílias, que elas não estão dando mais conta, elas não têm fôlego. Não tem fôlego mais para lutar, porque assim, são muitas portas fechadas. Para vocês terem uma ideia, eu procurei o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a OAB, a Câmara dos Vereadores, todos esses órgãos que nos representam, estão lá, que nós elegemos, que nós escolhemos, nenhum deles pôde fazer nada. As lutas foram muito difíceis. Então, assim, no fim, eu tinha que procurar um advogado particular para poder entrar com uma ação liminar exigindo que o direito do meu filho fosse cumprido. Que ele pudesse ter direito, acesso às terapias. E mesmo agora que ele vai ter direito, é um direito mínimo, vocês entendem? Comparando com toda a necessidade que há, comparando com tudo que precisa ser feito. Então, se eu quiser, eu aceito, nós aceitamos tudo isso, todas as outras pessoas, ou a gente supre isso por fora. Quem é que tem condições de suprir por fora? Então, vocês me desculpem se eu estou fazendo uma crítica, mas, gente, é a realidade que acontece. Então, assim, a gente precisa caminhar muito para conseguir garantir. A gente precisa, eu não sei, se unir, a gente precisa, né, olhar para isso com a realidade, aceitando que a realidade não
a realidade mesmo é muito mais complexa. Então, assim, era isso que eu queria falar. Vocês me desculpem se eu falei, chorei, mas muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Paula. Eu gostaria só de colocar aqui para vocês, doutora Argel, que eu sempre estou lá na secretaria, né? Vereador André Amaral, que eu estou sempre lá batendo, reclamando. São esses relatos, é o que chega para o conselho, e é por isso que vocês me vê saindo da minha casinha, virando, né, a justiceira, já que sou advogada e incorporo mesmo, porque são situações assim que me movem demais e que a gente tem que ter o respeito e, acima de tudo, a empatia. Eu me coloco muito no lugar do outro. Então, quando eu ouço que só vai começar as intervenções com laudo, isso me revolta, porque a gente está perdendo muito tempo do que precisa para as intervenções precoces. Quando eu sou chamada, enquanto Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, para estar no Conselho da Saúde, onde vai ter a apresentação do plano de trabalho, que eu tenho lá 30 minutos de terapia e eu levanto a mão, eu e Teresita, e a gente reclama, e os presentes estão rindo de nós, que nós não somos do Conselho de Saúde, o que nós estamos lá fazendo. O seu Paulo está aqui, ele viu o que elas estão aqui fazendo, o que elas estão falando. E o que nós fizemos enquanto Conselho da Pessoa com Deficiência? Registrei por ofício, está lá feito o protocolo com o Conselho de Saúde, e um dos pontos é justamente esse: terapias individuais de 30 minutos, ou, se for de 1 hora, 5 pessoas. Tá? Pessoal, aqui a gente está dizendo que é uma verba paga com dinheiro do SUS. Então, quando a gente pega a tabela do SUS, ela é extremamente desatualizada, são valores ínfimos. Ah, mas é governo federal. Sim, é governo federal. Mas Valinhos, uma cidade tão rica, será que a gente não consegue ter uma verba para completar esse convênio? Para que de fato a gente tenha, né? Eu não estou transferindo a culpa nem para a Cesa nem para a PAI, mas eu estou dizendo assim, no município a gente não tem uma verba para completar isso, para que tanto as duas instituições tenham condições de fazer realmente um atendimento. E aí eu volto também na fala inicial, quando a gente está falando de inclusivo e quando a gente está falando de humanizado. Isso é de fato um atendimento humanizado? Então foi ótimo a Ana Paula ter pontuado exatamente isso, que eu até vou disponibilizar uma cópia desse ofício para vocês, né, Câmara Municipal, vice-prefeito também que pode ali tentar nos ajudar, que é, né, para fiscalizadores, para que a gente de fato consiga ter algo melhorado dentro deste convênio e de outros que virão. A Renata está aqui, a Cesa tem uma dificuldade muito grande, porque quando chegam para fechar o contrato, a conta não bate. Então ela tem lá um valor de R$3.000 para ela contratar uma TO e o piso salarial é maior do que este. Então como que ela vai contratar? Então são diversas dificuldades que eu acho que é importante a gente refletir, a gente pontuar e a gente ver o que a gente pode interferir em relação a isso. E um outro ponto também que eu quero aproveitar a fala da Sol para parabenizar a Secretaria de Educação com as salas de recursos. Né? Nós estivemos lá, eu e a Simir, representando o Conselho, visitando as salas de recurso, inclusive na escola que a Cláudia é diretora, e a gente tem visto que tem dado certo. É uma novidade, começou este ano, mas está a coisa mais querida do mundo, né? Tem dado resultado, os profissionais contratados realmente são profissionais especialistas na área e tem tido um cuidado, a gente conseguiu acompanhar atendimentos, conversar com pais, e aqui a gente tem um depoimento do quanto que a filha dela tem evoluído com as salas de recurso. Então são esses depoimentos que a gente quer, é isso que a gente traz aí para que a gente, né, possa ter no próximo ano, quando a gente estiver realmente novamente aqui falando do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.